Interamericano de Direitos Humanos é formado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o sistema objetiva promover e proteger os direitos humanos entre os 35 países independentes que fazem parte da Organização dos Estados Americanos. Criados após a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como mecanismo de sua efetivação, bem como dos pactos de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais, este ambiente institucional, transnacional, regional, se reveste de grande importância jurídica e política na atualidade. Este evento abordará, especificamente, os avanços e desafios da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a América Latina. Neste sentido, aponta-se como avanços, em primeiro lugar, a consolidação de uma jurisprudência e de opiniões consultivas no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais, enquanto direitos autônomos e de possível justiciabilidade, ou seja, de sua exigibilidade em juízo. Em segundo, nos últimos tempos, a Corte logrou, do ponto de vista procedimental e funcional, a dedicação exclusiva dos juízes e das juízas, o que possibilitou passar da realização de 2 para 6 sessões anuais. Entretanto, isto não é tudo. Pode-se apontar ainda como desafios atuais a possibilidade de acesso direto à Corte, com a judicialização e a qualificação dos casos, o estabelecimento de jurisprudência e opiniões consultivas de responsabilização das pessoas jurídicas, bem assim a reparação integral das vítimas, individuais ou coletivas, de violação de direitos humanos e a eficácia das sentenças no âmbito dos Estados-membros da OEA. Para darmos início à nossa palestra, chamamos para compor a mesa Dr. Thales de Sá Cavalcante, reitor do Centro Universitário Farias Brito. Ei. A fim de aprofundarmos nosso conhecimento do tema, com muita honra, convidamos ao palco o Dr. Leôncio Patrício Pasmin. Dr. Leôncio Pasminho possui doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Valência, Espanha, ex-presidente da Corte Constitucional do Equador, ex-juiz e vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Chamamos também a doutora Germana de Oliveira Moraes. Doutora Germana Moraes possui doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Atualmente é desembargadora federal e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Faz parte neste tribunal da Unidade de Monitoramento e Fiscalização da Execução das Decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Convidamos ainda o professor Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas. Dr. Fernando Dantas possui doutorado e mestrado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. É professor titular da Universidade Federal de Goiás. É membro da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões, Deliberações e Recomendações do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante e debatedores, eu informo que as perguntas deverão ser elaboradas por escrito e entregue à equipe de apoio do FBUNE. Agora, passo a palavra ao Dr. Leôncio Pasmin. Muy buenos días, señor rector, la magistrada Guzmana, profesor Fernando. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la inmensa oportunidad de poder dirigirme a los estudiantes de esta importante universidad. Y espero que me entiendan porque no hablo portugués.
Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Después de la posguerra, a partir de 1945, 120 y pico de países del mundo, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a un consenso generalizado que era imprescindible encontrar mecanismos globales o regionales para resolver los conflictos entre los estados, para que no se recurra a la violencia, a la guerra o a las armas. Ese fue el primer gran resultado de la Segunda Guerra Mundial, un consenso universal para buscar mecanismos racionales para resolver las diferencias. Muy rápidamente, seguramente sus profesores les habrán indicado, la Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, surge de este consenso. Primero como Liga de las Naciones y luego se transforma en el Sistema Universal de Naciones Unidas, al cual se suscriben de manera voluntaria los estados. Se les conoce como los estados parte de este organismo y por lo tanto se someten voluntariamente a los tratados, a los pactos, a los acuerdos internacionales que se firman en este organismo y se comprometen a cumplirlo. Sin embargo, este organismo internacional se reproduce en el ámbito subregional. Tenemos luego que en el ámbito europeo se constituye el Sistema Europeo de Defensa de Derechos Humanos. Un poquito antes de eso, Naciones Unidas tiene 3 bases conceptuales fundacionales. Se conforma para contribuir, fortalecer y defender la paz. Ese es su primer gran compromiso. Segundo, colaborar y contribuir para el desarrollo de los pueblos. Y el tercero es la defensa, garantía y protección de los derechos humanos. Esta es la tríada que organiza el sistema universal de las Naciones Unidas. Esto se reproduce en las regiones, en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, años después en África, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y hace 47 años en América, en las Américas, se constituye primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 10 años después se constituye la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces miren ustedes, este es un sistema, no son cosas aisladas. Y en América Latina se constituye lo que se denomina la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto es muy importante, el origen de este sistema para nuestra región, porque para quienes después sigan el derecho, o para los docentes en derecho constitucional, en derecho internacional público o derecho internacional de los derechos humanos, se enfrenta este sistema a una serie de problemas en su aplicación, porque está muy bien en el diseño teórico, pero otra cosa es aplicarlas prácticamente. Cuando se consolida la OEA, se suscriben la Carta de la OEA 33 países, en realidad 35. Y estos países de manera libre y voluntaria se someten al sistema interamericano. Reconocen la estructura del sistema de Naciones Unidas, reconocen sus decisiones y también reconocen la estructura de la Organización de Estados Americanos,
sus órganos y sus decisiones. Esto se llama la Carta de la OEA. Entonces, todos los estados que firmaron esta carta, excepto uno, ¿quién sabe quién no firmó esta carta? Estados Unidos, excepto Estados Unidos, que puso una reserva. Cualquier estado puede poner. Cuando firma un documento, un instrumento internacional, dice, ok, esto sí, esto no. Estados Unidos nunca ha firmado un convenio internacional de derechos humanos que tenga sometimiento a una justicia internacional. Entonces, ellos no aceptaron, pero el resto de países sí. Por lo tanto, los estados fundadores del sistema interamericano, por voluntad propia, por decisión, se someten al sistema interamericano. Por lo tanto, deben cumplir sus resoluciones, las resoluciones de sus organismos, acoger los convenios, tratados y pactos internacionales. Porque esas son las reglas del derecho. En un principio se le llamaba como derecho internacional público, que era el derecho que regula a los estados. Pero cuando irrumpe, cuando surge el tema de la relación entre las personas y los estados, se va construyendo lo que se denomina el derecho internacional de los derechos humanos, que ya no es para resolver los problemas entre estados, sino para resolver los problemas de los estados con su ciudadanía, con la gente. Y para eso es el sistema internacional de derechos humanos. Eso es así muy a breves rasgos el sistema al que se refiere cuando decimos la Corte Interamericana. Básicamente consta de dos órganos. Uno se llama Comisión Interamericana y la otra la Corte Interamericana. Estos dos órganos son los llamados a intentar aplicar la Convención Americana y todas las otras declaraciones o convenciones y tratados que se han aprobado para todos los estados de la región. La Comisión, de ahí viene uno de los grandes y primeros desafíos, tiene una estructura muy política, es altamente política. Entonces, ellos reciben las decisiones, las denuncias, y ellos son la comisión que tiene su sede en Washington, es la que califica y admite o no las denuncias. Ese es mi primer cuestionamiento al sistema. ¿Por qué razón? Porque es un órgano administrativo, la Secretaría de la Comisión, la que hace un rol jurídico. Cuando uno va a un juzgado, presenta una denuncia, quien califica una denuncia es el juez. No puede calificar una denuncia un secretario de un tribunal. ¿Por qué razón principalmente? Porque cuando un juez hace, hay un derecho universal que es el derecho de instancia, que quiere decir que uno, si mi petición fue negada, yo tengo el derecho de ir a una instancia superior para que esa instancia superior revise lo actual. Eso es básico. Pues bueno, el sistema no cumple con esa regla de debido proceso básica. ¿Por qué? Porque es la comisión quien por sí y ante sí califica e inadmite. Y las personas que fueron inadmitidas ya no tienen opción de recurrir. Entonces ese es uno de los primeros grandes desafíos que tiene el sistema. En el mejor término, despolitizar el tratamiento de los casos. Son casos gravísimos de violaciones de derechos humanos que deben ser conocidos, admitidos y tramitados por jueces. Entonces yo, en los 6 años que he estado en la Corte, he sostenido y sostengo que la Comisión tiene una unidad, que es la que hace este estudio jurídico de admisibilidad. Son de altísima competencia, están conformados por
jóvenes abogadas y abogados, mucha calidad académica. Pues esa unidad debería pasar a la Corte, para que la Corte, con juez o juezas, formen parte del estudio y las personas que son admitidas o son rechazadas puedan acudir a un juzgado y decir, revísese mi caso. Es muy difícil porque es muy político. Muchos estados no les interesa y mantienen esa vaguedad, esa, digamos, incerteza, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, que el sistema tenga una estructura jurídica, que la comisión siga manteniendo sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? Es una función mucho más política. Ellos elaboran informes técnicos, revisan que los estados cumplan sus planes de gobierno, que cumplan los estándares de protección de derechos, hacen denuncias de las violaciones. Ey. Gracias. Aló. Sin pilas. El equipo, no el señor. Bien, entonces, rápidamente, esta estructura, la comisión le permite observar a los estados, llamarles la atención, pedir que cumplan sus obligaciones internacionales, organiza eventos, talleres, prepara reportes sobre el estado de cumplimiento. Eso está muy bien y eso tiene que seguirlo haciendo. Pero ya no tiene que mezclar el rol jurídico, porque no son jueces. Nadie de ahí, no son abogados ni abogadas. Son diplomáticos, son políticos, son académicos. Entonces, ese es un gran cuello de botella que impide que el sistema funcione de mejor manera. Y hace que, lamentablemente, el acceso a la justicia sea una ficción de acceso a la justicia. Yo he pasado 6 años, 2015 hasta el 2022, y apenas conocimos 2 casos de violaciones de derechos humanos de hace 10 años. Todos los demás casos son de hace 25 y 30 años. Es decir, se llama en derecho una mora judicial terrible. Las víctimas han muerto, los autores de los delitos ya no están. Eso no es correcto, no es justicia, es una ficción de justicia. Pero como es un hecho político, los estados se protegen y no permiten un cambio. Pero es importante que la ciudadanía, que los estudiantes, los académicos debatan, pongan en tela de análisis esto, para que se tenga el sistema una corte completamente como corte y una comisión haciendo el trabajo de comisión. Entonces, ese es un gran desafío, es muy difícil, pero está ahí. De la mano de este gran desafío viene lo que se denomina en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho el acceso directo. Un tribunal, para que garantice a las personas que puede acudir para que proteja sus derechos, debe ser un tribunal que actúe con celeridad. Hay un aforismo que dice, justicia que tarda no es justicia. Claro, acabamos de resolver el caso de 4.600 personas asesinadas por el Estado de Colombia, 460.000 personas que eran de un partido político y que fueron exterminados. Pero ese caso sucedió hace 32 años. Ya nos tocaba reparar a los nietos. Es decir, realmente no se compadece con la realidad. Entonces, una de las grandes reformas que necesita el sistema es acceso directo. Cómo las víctimas pueden acceder directamente
a la Corte. Pero para eso hay que hacer esta reforma de que ya no sea la comisión la que tramite los casos, sino que sea la Corte. Y la Corte ya con jueces, con estudio jurídico, sin influencia en Washington, ya trabaja en Costa Rica, puede tomar decisiones mucho más ágiles, mucho más rápidas. Entonces, ¿qué implica el acceso directo? Poder presentar directamente a la Corte, pero también implica que los jueces y juezas tengan dedicación exclusiva. Los jueces y juezas no tienen dedicación exclusiva para el caso. Hasta el 2015 solo se tenía 2 reuniones al año. Entonces, en cada reunión se trabajaban 4 sentencias, 3 máximo. En nuestro último periodo logramos con... Eso es lo peor. No me gusta referirlo, pero hay que decir. Gracias a la cooperación europea se logró aumentar el número de sesiones de la Corte y ahora hay de 8 a 10 sesiones al año. Pero miren ustedes, son nuestros estados los que tendrían que financiar y pagar a la Corte y no los estados de la Unión Europea. Eso es una cosa de Ripley, pero así están dadas las cosas. Este cambio fue posible por la cooperación internacional, especialmente los Países Bajos, Noruega, Suiza, y ha permitido que casi ya se llegue a jueces dedicados tiempo completo. Con jueces dedicados solamente a la Corte va a aumentar la producción, va a aumentar las sentencias de casos. Ese es otro de los grandes desafíos, como es el financiamiento. ¿Cuánto tengo? Unos 5 minutos más. Bueno, ese es otro de los grandes desafíos que tiene, que la gente pueda acceder directamente a la demanda de justicia, que los jueces trabajen a tiempo completo, que todo el proceso de admisión y selección de casos esté en la Corte en Costa Rica. Y probablemente otro de los grandes desafíos que tiene el sistema es fortalecer. Todo implica dinero, por supuesto, y dinero no tiene la Corte. No tiene. Entonces, el Estado que más paga, ¿saben quién es? Estados Unidos. Ellos son los que pagan más que cualquier otro Estado. Entonces, el rato que ellos regresa Trump y dice, no aportamos, la Corte se cae, se cierra. Es decir, nuestros gobernantes no tienen conciencia de lo que es fortalecer un tribunal internacional para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que tiene la Corte. Pero como no todo es malo, voy a tratar de terminar señalando algunos de los logros, que son muy rápidos. La Corte se constituye indudablemente en una instancia judicial de altísima calidad. Es decir, lo que está fuera de toda duda es que la calidad de los fallos de la Corte son solventes, fundamentados y jurídicamente sólidos. A tal punto que hoy, ya a la fecha, a pesar de distancias teóricas que había con el sistema europeo ya ha incorporado en su jurisprudencia la jurisprudencia de la Corte. Es decir, somos fuente de derecho para la Unión Europea. Somos fuente de derecho para el Comité de Naciones Unidas del Pacto. Somos fuente de derecho para el Comité de Naciones Unidas. Es decir, y para la Unión Europea, para el Tribunal Africano de Derechos también somos fuente de derecho. Es decir, la alta calidad, el desarrollo teórico, el desarrollo doctrinario que ha tenido la Corte Interamericana, indudablemente es uno de los importantes logros de estos años. Ha renovado el derecho, ha desarrollado nuevas formas de interpretar el derecho
para no limitarse a la interpretación textual positivista, sino a ver al derecho como un ente vivo, como un ente que está conforme la sociedad cambia, ha establecido mecanismos de interpretación que desarrollan el convenio de Viena de la interpretación de los tratados, que recoge estos avances y logros para poder garantizar derechos, por ejemplo, que no están registrados en ningún protocolo o pacto. Ese debate jurídico ha ganado la Corte en sus últimos 40 años, y es así que ya, a la fecha, derechos que no constaban ni en el Pacto de San José, ni en la Convención Americana, ya son parte del plexo, del cuerpo de derechos del sistema. Por ejemplo, el derecho al agua. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, y más recientemente los derechos de la naturaleza, que de eso hablarán mis colegas. A través de las sentencias y a través de las opiniones consultivas, la Corte contribuye de manera importante para el debate jurídico en la región, para que los tribunales y cortes y la academia, tanto colegios como universidades, hagan clic, desarrollen los conceptos, porque el derecho, si no es visto desde una perspectiva crítica, se vuelve como esa estatua de sal que regresó a ver Lot y se transformó en sal y se deshizo. Hay que verlo como un proceso vivo, siempre interactivo y cambiante. Entonces ese es uno de los grandes desafíos de los aportes que ha hecho la Corte, y que falta de enriquecerlos con una alianza más fuerte con las Cortes nacionales. Porque con esto quiero concluir. Hay una distorsión por esta falta de claridad en el rol de la Corte, en el rol de la Comisión. La gente, no sé si aquí pasa lo mismo, en mi país, en Ecuador o en Perú, la gente dice, pierde un juicio ante los tribunales y nos vamos a las Cortes internacionales y vamos a demandar al Estado. Preparen a sus nietos para que ellos puedan después ir a reclamar. No es esa la misma. En realidad, el gran trabajo de la Corte es lograr, a través del diálogo, que se llama un diálogo intercortes, lograr que las Cortes nacionales, nuestros jueces y juezas, sean los garantistas de los derechos. La Corte no deben esperar que la Corte garantice y proteja de los derechos, por la estructura que les he comentado. Es ilusoria, pero en cambio sí tienen la obligación, las Cortes, nuestras juezas y jueces, de ellos aplicar en el país la Convención Americana, los tratados, la jurisprudencia, las opiniones consultivas, y así vamos a lograr que haya acceso directo, célere, reparaciones rápidas a nuestras víctimas. Entonces, ese es otro de los grandes límites, pero también de los desafíos, el lograr armonizarse, complementarse con los jueces y las judicaturas de los estados, para hacerles ver que ellos son los que tienen en sus manos la defensa de los derechos. No solo se trata de aplicar la ley o el derecho. En este sistema regional hablamos de justicia. Se trata de buscar la justicia. No se trata de ver si la norma está bien o mal entendida, si el artículo del código está bien aplicado. Tenemos que entender que el derecho es un instrumento que no puede subordinar al fin último, que es la justicia. Entonces, este trabajo de complementariedad con las Cortes es sustancial. Con la academia, importantísimo, que la academia cuestione a la Corte, que la academia enriquezca su crítica, porque no todos actuamos siempre con la razón. Entonces, falta una conciencia jurídica crítica que ayude a construir
lo que se llama el jus communis latinoamericano, que no es patrimonio de la Corte o de la Corte Suprema de un país, es articulado. Hasta aquí quería compartir con ustedes lo que me habían invitado para conversar. Muito obrigado. Ei. Bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial ao magnífico reitor, professor Tales, ao juiz e professor Patrício Pasminho, ao professor doutor Fernando Antônio de Carvalho Dantas. E essa plateia que nos vê aqui, eu me lembro do meu filho que foi estudante, vejo em vocês meu filho, minha sobrinha que hoje já está se formando em medicina, meu filho já é advogado fazem anos que ele já está na advocacia, sobrinhos e sobrinhas que ainda estudam aqui, e até filhos dos meus colegas que são alunos, filhas e filhas, e também ex-alunos que são professores, como o desembargador Leonardo Rezende, que é professor dessa casa, foi meu aluno e entrou comigo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o meu orgulho e para a minha honra. Eu quero me apresentar, eu sou Germana de Oliveira Moraes, eu tenho a tez clara, tenho a pele branca, ainda que tenha nos meus DNAs, da parte da minha mãe, também DNA indígena, e da parte do meu pai, também DNA negro. Uso uma saia preta, uma blusa branca, um chale violeta com dourado, uns óculos que de vez em quando eu tenho que recorrer para poder ver de perto. No momento tenho os cabelos grisalhos, depois não sei como vão ficar. E, enfim, sou uma pessoa de estatura mediana, nem sou alta, nem sou baixa, e uso sandálias pretas de saltos altos. Estou aqui na condição de desembargadora e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para compartilhar um pouco do que aprendemos também na universidade sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já nos apresentou o professor Patrício Pasminho, grande amigo, ex-presidente da Corte Constitucional do Equador, cuja esposa também é uma amiga do coração, professora de Direito Constitucional, professora Dina Valerno. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu vou começar talvez pelo fim, direitos humanos. Se eu perguntar a vocês, lembrem-se de algum direito, muito provavelmente as respostas serão muito diferentes. Alguém vai se lembrar do direito à vida, alguém vai se lembrar do direito à liberdade, do direito à educação, do direito à saúde, e há quem fale ainda de direitos que ainda não estão nas leis. Direito à felicidade, por exemplo, direito à conectividade, e mais ainda, direito à não conectividade. A gente tem um tempinho para ficar desligado da mídia, né, das redes sociais. A professora Fernanda riu com essa agora, se emancipar um pouquinho, até para poder tomar um banho de mar, até para poder desfrutar um pouco mais da natureza. Os direitos, eles estão nas leis e nas constituições dos países. Mas há uma tendência mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, como já explicou o professor Pasminho, a que esses direitos também sejam reconhecidos em leis internacionais, que são chamadas tratados internacionais, que podem ser um tratado mundial, que tem a validade no mundo todo, e pode ser regional. Aí nós estamos falando da nossa região latino-americana. E a Corte Interamericana atua exatamente na região latino-americana, entre os Estados americanos. Quando a gente fala de direitos humanos, são aqueles direitos que estão
nos tratados que não são leis nacionais. Pode ser um tratado entre Brasil, Equador e Colômbia, por exemplo. É um tratado internacional. A gente ouviu muito falar agora do Tratado da Amazônia, por causa dessa cumbre, dessa reunião que houve na Amazônia. Então, quando se fala de direitos humanos, é porque eles estão, de alguma maneira, nestas, entre aspas, leis internacionais, nos tratados internacionais. Quando um direito é desrespeitado, a gente recorre o quê? Aos juízes e juízas e aos tribunais. Então, se criam também tribunais internacionais ou regionais. A Corte Interamericana é um tipo deste tribunal, sendo que sua abrangência de atuação é na América Latina. Mas aí vem a questão de saber. E o que é a América? A Corte Interamericana, aliás, não é na América Latina, é na América. Eu já estou tendo preconceito às avessas, desculpe. O que é a América? Alguém conhece o rap This Is Not America? Do Residente? Já ouviram? Do Residente, pois ouçam. O Residente, um porto-riquenho, escreveu um rap para responder a Gambino, que, por sua vez, tem uma música dizendo que a América se confina praticamente aos Estados Unidos. Ele diz, This is not America. O que é a América? A América também é a nossa América Latina. Porque vocês já devem ter ouvido falar que muitas vezes, ao se referir aos Estados Unidos, se diz, eu fui à América. Não é isso, nós temos a América do Norte, a América Central. A América do Sul ainda é assim, os professores de geografia, por favor, confirmem comigo se ainda é assim essa divisão. Então, this is not America. O que é importante ter? Por que a gente fala para a América Latina? Para a gente lembrar ao mundo que a América Latina faz parte da América, está no mundo, está no sistema interamericano de direitos humanos e que há juízes e juízas que tratam de proteger esses direitos para os países e para as pessoas. Eu pedi aqui para trazer, não vou mostrar os slides todos, vou mostrar talvez só 2 ou 3 para vocês. Peço para passarem, segundo, terceiro, talvez. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Aqui para baixo, né? Depois a gente volta para esses aí. Eu quero mostrar para vocês aqui o Nordeste. Aqui é a região Nordeste. Há muitas decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos que foram julgadas aqui no nosso Nordeste. Ali em cima, o caso Ximenes Lopes. O caso Ximenes Lopes aconteceu aqui no Ceará. Enfim, houve a execução pelo Tribunal de Justiça e houve uma atitude exemplar do Estado em pagar a reparação para o Ximenes Lopes, que recebeu maus tratos num tratamento de transtornos mentais. Vamos ser bem eufemísticos, digamos, nessa situação. Isso sucedeu, salvo erro, na cidade de Sobral. Então, os casos de direitos humanos, normalmente, são casos trágicos, são casos que envolvem violência, que envolvem maus tratos à pessoa. Houve esse, do Ceará, houve da Márcia Gomes, na Paraíba. Nós sabemos que, infelizmente, existe uma certa misoginia estrutural, existem maus tratos às mulheres, e Márcia Gomes, ela foi assassinada por um deputado estadual da Paraíba. E recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos porque o deputado invocou que não poderia ser preso porque era deputado. Essa situação não terminou muito bem, nem para ela, nem para ele, porque o deputado acabou falecendo e a Corte, e não pôde ser cumprida a decisão da Corte de fazer uma reparação à vítima. Causou um clamor muito grande, porque a Assembleia Legislativa, quando ele morreu, fez uma homenagem no ato do velório a uma pessoa que estava sendo julgada por homicídio, por assassinato. Isso causou uma certa revolta popular.
mas teve um fruto bom para a América Latina, das adversidades, a gente às vezes colhe bons frutos, é a famosa história da flor de lótus, que do lodo se nasce uma bela flor. Teve um bom fruto, que foi o julgamento sob perspectiva de vítima. Esse julgamento foi, sobretudo, a respeito da atuação das polícias. Na investigação policial, no inquérito, se procurou desvalorizar, desprestigiar a imagem da vítima, dizendo que ela era uma jovem que não tinha bons costumes, quase uma prostituta e etc. E isso passa a ser proibido a partir desse julgamento de perspectiva de gênero. Ou seja, não se pode defender um homem pelo fato de que aquela mulher, digamos assim, investigar a vida íntima daquela mulher. Esse é um dos pontos do julgamento de perspectiva de gênero, e as decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos são, professor Tales, sobretudo lições, sobretudo educativas. Mais do que questões de direito, professora Fernanda, são questões de educação. Vale a pena ler por isso, para mudar uma cultura. E temos também aqui a do povo indígena Chucuru, que é em Pernambuco, que há uma decisão que está pendente de cumprimento. Agora, o desembargador Leonardo, se me permite, desembargador Leonardo Rezende, faz parte da seção do Tribunal de Recife, que está exatamente examinando como é que essa decisão vai ser cumprida aqui no Brasil, a decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E o tema diz respeito aos povos indígenas, à demarcação de terras, a restituir as terras desses povos, ou a reparar, pagar as terras que eram deles e que tenham sido ocupadas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, eu vou apenas fazer referência a esses casos que estão na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, são aqueles casos no direito que a gente chama que são casos difíceis, que são casos trágicos. Somente pessoas de altíssima expertise no direito, de altíssima qualificação, como a do Dr. Patrício, podem estar, porque é uma decisão que repercute para além de um país, repercute para vários países, no caso da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, para todos os países da América, e, como ele disse, repercute, inclusive, influenciando o Tribunal Europeu, como ele falou. Enfim, eu vou apenas dizer, da importância disso é tão grande que o Conselho Nacional de Justiça, aqui no Brasil, editou uma cartilha para cada um desses casos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa, do caso do povo indígena Chucuru e seus membros versus Brasil. O caso é contra o Brasil. E, sob iniciativa da atual presidente, ministra Rosa Weber, foram editadas essas cartilhas e foi instalada uma unidade de monitoramento e fiscalização das decisões. E é justamente para encerrar minha fala que eu trago para vocês a composição dessa unidade no Tribunal de Recife, que existe uma unidade nacional e o Tribunal Federal de Recife, pioneiro, criou essa unidade aqui na nossa região Nordeste, por iniciativa do desembargador Edilson. Vou destacar aqui apenas eu ali no terceiro, se vocês não estão reconhecendo, sou eu. E aqui, por último, o professor Fernando Dantas, que é um grande especialista em direitos dos indígenas aqui do Brasil e também em direito interamericano, em direito constitucional. Doutora Antonella Bruna, que é da vice-diretora da Faculdade de Direito. A doutora Cíntia, cujas filhas eu sei que estudam aqui, são campeãs de xadrez também. Doutora Cíntia Bruneta, que faz parte do Conselho Nacional de Justiça como juiz auxiliar. Enfim, nós acompanhamos como se dá o cumprimento dessas decisões da Corte Interamericana no Nordeste. Por isso que eu falei dos temas do Nordeste para vocês. Enfim, é uma brevíssima apresentação, apenas para despertar a curiosidade
de vocês, quem sabe daqui poderão sair juízas e juízes para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. É um desafio que eu lanço aqui ao Centro Universitário Farias Brito. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande participar desse evento que foi organizado, né, aí por muitas mãos e mentes, né, a professora Vanessa, a professora Fernanda, e numa casa de ensino, numa escola, numa faculdade, que pratica os direitos humanos, né? Então eu fico muito feliz de voltar a Farias Brito, não mais para aquelas reuniões fechadas, né, professora Fernanda, para promover eventos ou promover atividades de pesquisa relacionadas aos direitos humanos e aos direitos da natureza, e sim para falar para essa comunidade, para essa família, como foi apresentado aqui no vídeo institucional, que chamamos de Farias Brito, né? Pois bem, organizar esse evento, professora Fernanda, professora Vanessa, foi algo muito gratificante. Por quê? Em primeiro lugar, porque estamos, como já disse, numa casa que pratica direitos humanos. E essa casa pratica direitos humanos porque temos uma condução, como a condução do professor Tales, né, que é sensível aos direitos humanos e a uma perspectiva teórica dos direitos humanos que não se limita aos direitos humanos como aquelas normas, aqueles tratados, aquelas convenções que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que parece que distancia, né, os direitos humanos dessa compreensão cotidiana, dessa compreensão do dia a dia que devemos ter dos direitos humanos como algo vivenciado, né? Então, citando o professor Tales, eu gostaria de agradecer à faculdade e ao professor Tales pela realização do evento e cumprimentar o professor Patrício Pasmínio Freire, que é foi juiz, presidente da Corte Constitucional do Equador e vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que também é professor, também está, né, nesse lugar que nós estamos aqui, de tentar transmitir algum conhecimento ou de sensibilizá-los para a vivência dos direitos humanos, né? A professora desembargadora Germana de Oliveira Moraes, ela foi apresentada como desembargadora, mas a professora Germana Moraes talvez seja aqui no Ceará, né, um dos nomes que mais luta pela vivência cotidiana dos direitos humanos, numa perspectiva muito sensível dos direitos humanos, que são os direitos da natureza e dos sistemas de vida em harmonia com a natureza. Vocês aqui da Farias Brito têm isso muito vivo, né? Presenciaram há pouco, esse ano, nas Nações Unidas, né, a apresentação do projeto Natureza Nome Próprio, que fez aquele filme Natureza com N maiúsculo, que tanto sensibilizou o mundo, e a professora Germana de Oliveira Moraes dialoga teoricamente na Universidade Federal do Ceará, onde é professora emérita, com a aplicação de direitos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, como desembargadora e como integrante da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das decisões, deliberações, opiniões consultivas, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e do Sistema Global de Direitos Humanos também, né? São muitos os professores que estão aqui. O professor Leonardo Rezende, gostaria de cumprimentá-lo e, em nome dele, cumprimentar todos os professores e professoras que estão aqui e dizer que tudo que eu escrevi e que eu vou falar nesses 5 minutos aqui pode ser resumido em uma prática, em um exercício que fez a desembargadora professora Germana de Oliveira Moraes e que talvez todos tenham a sensibilidade de perceber essa prática que realizou a professora desembargadora e mulher Germana de Oliveira Moraes, que foi se descrever. Alguém sabe dizer por que foi que ela fez isso? Porque existem pessoas que não enxergam, existem pessoas que não veem. Então, quando você tem essa disposição de incluir, ainda que seja uma minoria, nós estamos diante aí de uma prática concreta de direitos humanos e de uma desconstrução da naturalização de um conceito
preconceituoso de direitos humanos, que é esse conceito que está nas televisões, quando a gente liga os programas de televisão ou de rádio e vê aquelas pessoas raivosas dizendo que direitos humanos não é direitos dos humanos, senão direitos dos manos. Não é verdade? Já pensaram nisso? Já pensaram que um exercício como fez a desembargadora professora Germana de Oliveira Moraes, de inclusão de uma minoria, assim como o Papa Francisco foi lá para um país que tem somente 1.500 cristãos, né, falar para esses 1.500 cristãos, pois bem, direitos humanos é exatamente esse processo, né, de vivência, esse processo de concretização de espaços e de práticas sociais que tendam, né, ou que realizem a abolição do maltrato da dignidade humana, né? Então, isso é muito importante. E é uma parábola e uma historiazinha que é muito repetida, né? Essa historiazinha ela é já do senso comum mundial, né? Que a rã que não reage a um contexto adverso, né? Se você pega uma rã e joga dentro de uma panela de água fervendo, o que é que essa rã vai fazer? Saltar fora da água fervendo, não é verdade? Todas as vezes que a gente encosta a mão numa superfície quente, a gente salta fora, né? No entanto, se você pegar essa mesma rã e colocar dentro de uma panela com água fria e for aumentando o fogo devagarzinho, essa rã vai achando muito bonzinho, aquele tá quentinho, essa água vai dormir e vai morrer, porque a água vai esquentar até a morte. Qual é a moral dessa história que está no senso comum e que tem uma relação muito grande com os direitos humanos? O senso comum dos direitos humanos, certo? É o senso comum de que devemos nos acomodar a essas situações de maltrato da dignidade humana, não é? Quem tem uma orientação sexual, da diversidade sexual diferente, quando escuta uma piadinha no almoço de domingo, no café da manhã de domingo em casa, não cala porque consente, não. Cala porque sente. Isso provoca um sofrimento. Então, essa vivência dos direitos humanos cotidianamente significa reagir a processos que maltratam essa dignidade humana e criar espaços de vivência dos direitos humanos, como esse espaço de inclusão que a professora desembargadora Germana de Oliveira Moraes fez aqui e o espaço de inclusão que a Farias Brito faz, defendendo, né, a natureza como sujeito, portanto, defendendo uma ideia de que se a natureza é sujeito, se a natureza tem uma subjetividade, essa natureza deve ter de nós, não é, um compromisso de cuidado, ou seja, um dever de cuidar dessa natureza, né? Pois bem, muito bom tudo isso, o juiz, professor Patrício Pasminho Freire nos mostrou, né, quais são os avanços de uma instituição tão importante como a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, e uma instituição que foi, nos últimos anos, absolutamente atacada, né, por sistemas políticos que pretendem manter esses espaços de maltrato das dignidades humanas, né? E entre os avanços apresentados pelo juiz professor Patrício Pasminho Freire está, né, a consolidação de uma jurisprudência sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Já pensaram nisso? Por que será que um grupo de rap, vou imitar a professora desembargadora Germana, né, que citou um grupo de rap ou um cantor de rap, eu vou citar um grupo de rap aqui do Ceará, né, Rapadura, eu acho que vocês conhecem, né, porque ele dá uma resposta tão concreta à discriminação e à exclusão que o Brasil faz do Nordeste, né? Não só pelas posições políticas de vanguarda do Nordeste, mas senão também por uma situação de sofrimento, né, e de maltrato de dignidades humanas por conta de um clima inclemente, por conta de não termos água o suficiente, né, para vivermos na abundância que tem em outros lugares do Brasil, né? Quer dizer, e se gera uma reação de preconceito para com o Nordeste, e esse grupo do Ceará vai lá e tenta cantar, e tenta dizer: ei, você que é de outro lugar, tente entender o porquê do Nordeste ser do jeito que é, né? E, curiosamente,
esse Nordeste, já citando também a metáfora da flor de lótus que fez a professora desembargadora Germana, né? Esse Nordeste que é um lugar tão profícuo do ponto de vista científico e cultural, e nem preciso explicar muito isso, porque todos nós sabemos, né? Então, a questão dos direitos humanos no mundo atual, não somente, né, pela criação de uma jurisprudência de valorização dos direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos que estão vinculados às diferenças, né, não somente às diferenças econômicas e sociais, mas principalmente às diferenças étnico-culturais, raciais, de gênero e sexuais, né? Nesse conjunto de direitos humanos que chamamos direitos humanos em seu sentido coletivo, né, aqueles que exigem do Estado e das instituições públicas uma prática concreta, efetiva, né, para a sua satisfação, né, enquanto que os direitos chamados, né, direitos civis e políticos, ou os direitos individuais, são direitos muito vinculados a uma ideia abstrata, né, de liberdade ou de igualdade puramente formal, né? Então, ter uma instituição como é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que integra, como foi dito aqui na apresentação, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, voltado para a efetivação desses direitos econômicos, sociais e culturais, significa que a gente pode ter a identidade que a gente quiser, porque isso faz parte da nossa vida, né? Nós não vamos ser forçados a ter uma identidade hegemônica, e isso do ponto de vista das identidades que a gente mais vivencia, né, que são as identidades de orientação sexual, por exemplo, né, quer dizer, a binariedade, né? Então, uma Corte Interamericana dos Direitos Humanos, com ênfase nessas decisões, né, que evitam o maltrato da dignidade humana das pessoas que têm identidade diferente, significa muito para a América Latina e significa muito nesse processo de formação de pessoas que vão atuar político e tecnicamente no futuro aqui no processo de formação de vocês, né? Então, para concluir, né, a minha intervenção, eu acredito que tudo que foi trazido pelo professor juiz Patrício Pazminho Freire, enquanto desafios e avanços da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi trazido pela professora desembargadora Germana de Oliveira Moraes, na sua sensibilidade de vivenciar, não é, aqui nesse espaço, disse muita coisa importante, mas vivenciar nesse espaço aquilo que teoricamente se chama, não é, de construção de espaços que evitem o maltrato da dignidade humana, é fundamental para que a gente supere, né, esse conceito ou preconceito de que direitos humanos são direitos dos humanos. E nesse sentido, eu acredito que podemos apontar aqui pelo menos 4 pontos, 4 dimensões que são muito importantes dos direitos humanos na atualidade, dos direitos humanos nessa perspectiva de que direitos humanos é algo que se deve viver em tempo completo, em casa, na escola, na rua, e para evitar o maltrato das dignidades, né? Em primeiro lugar, desigualdade, e isso é o que é mais gritante na nossa realidade cotidiana, né? Desigualdade você resolve com justiça social, né? Com políticas que implementem justiça social. Democracia de baixa intensidade, como chamam alguns autores, a gente resolve com democracia em todo momento, né? Mais e melhor, democracia sempre. E democracia em ambientes complexos como é o nosso, tem que ter o quê? Diálogo intercultural, não é verdade? Por que os pais não compreendem os filhos? Porque os filhos não compreendem os pais, né? E vice-versa. Então, se não tem diálogo, você não tem um ambiente de democracia. Imagina quando isso é transferido para a questão étnica e racial, né? Tem aí uma história de maltrato e de morte, né, da dignidade humana muito forte, né? Então, democracia, ausência de democracia resolve-se com mais e melhor democracia em todos os âmbitos, na escola, com os professores, em casa, com os pais, na rua, no convívio, com os amigos e com as amigas, né? A inefetividade dos direitos humanos
resolve-se, né, com construção de espaços como foi apresentado pela professora desembargadora Germana, e o professor Leonardo, o desembargador Leonardo conhece muito bem, como a unidade de monitoramento das decisões, das declarações e dos documentos internacionais de direitos humanos, criado pelo Conselho Nacional de Justiça e implementado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de modo pioneiro, né? E isso só é possível quando a gente trouxer para a nossa concepção de direitos humanos algo que é muito novo, né? Algo que é muito novo e que é muito antigo ao mesmo tempo. Por que é que a gente só enxerga os direitos humanos quando eles são violados? Já pensaram nisso? Os direitos humanos parece que no dia a dia a gente esquece, a gente maltrata a namorada, o namorado, o irmão, a irmã, o pai, o professor, né? O tempo inteiro, né? Agora, no momento em que você viola os direitos humanos com alguém que tem um pouco de poder, aí você enxerga, ou ausência total de poder, aí você enxerga os direitos humanos, né? Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que superar. Tem que tirar dessa nossa concepção de direitos humanos a ideia de que direitos humanos só existem quando eles são violados, quando eles não são cumpridos, né? Quando há o maltrato de uma dignidade humana, de uma mulher, de um índio, de um quilombola, de um preto ou de uma preta, de uma pessoa, de um cego, cega, quer dizer, precisamos superar essa ideia, né, de cultura pós-violadora dos direitos humanos e trazer essa ideia de vivência dos direitos humanos em tempo completo e em todo momento, né? E por último, né, aquilo que a gente sempre tem dúvida, né, direitos humanos e desenvolvimento, né? Geralmente, o que mais viola direitos humanos são os processos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento como crescimento, vai implementar uma indústria, vai fazer uma estrada, vai abrir uma avenida, vai construir um prédio, um empreendimento, né? É aí que se violam direitos humanos. Portanto, precisamos criar, né, essa cultura de valorização dos direitos humanos para possibilitar que as sociedades que não são desenvolvidas se desenvolvam observando, né, esses direitos humanos, né? E nessa perspectiva, eu acredito, né, que os avanços institucionais da Corte e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como foi citado pelo professor juiz Patrício Pazminho Freire, e as práticas, né, como foram citadas aqui, como foi a prática da desembargadora professora Germana, né, de inclusão de uma parcela muito pequena, né, da nossa comunidade, e a prática principalmente da Farias Brito em tomar algo importante, como é a defesa da mãe maior, que é a mãe terra, que é a que nos dá vida de modo institucional e desenvolver, né, e procurar desenvolver nesse processo educativo uma prática valorativa de direitos humanos, é algo que pode, a curto prazo, né, dar respostas positivas para essa cultura de vivência dos direitos humanos em tempo completo. Muito obrigado a todos e a todas, e desculpa ter passado um pouco do tempo. Bom, nós temos duas perguntas para o doutor Pazminho. Posso fazer em português? O que leva a ONU a realizar uma missão de paz em outro país? ¿A la ONU? ONU. En teoría, las misiones que realiza la ONU deben tener autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si no tienen esa autorización, no pueden movilizar tropas de la ONU, generalmente como tropas de paz. Esa condición, lamentablemente, era una tradición en Naciones Unidas, pero fue rota en el gobierno del presidente Bill Clinton, cuando
mandaron una misión de soldados de la ONU a Kosovo, sin autorización de Naciones Unidas. Y lamentablemente con eso se rompió ese acuerdo que había. Hoy están discutiendo enviar misión militar a Níger o a Gabón, también a Haití. Pero como hay este antecedente, este precedente, se ha roto el acuerdo internacional y termina siendo una imposición de los estados más hegemónicos en el Consejo de Naciones Unidas e que imponem sua visão. Obrigada, professor. Temos mais uma também para o senhor. As atuais ações do presidente de El Salvador violam os direitos humanos? Muito bem. A ver, no se olviden que la violación de los derechos humanos tiene dos niveles. Nivel interno, que está relacionado con los límites que fija la Constitución. En la Constitución de cada país establece los límites de actuación de los funcionarios públicos. Y en el mundo internacional están los convenios y tratados internacionales. Cuando violan esos convenios es una violación internacional. Entonces, lamentablemente, nos hemos acostumbrado en toda la región, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, mi país de Ecuador, Colombia, lamentablemente, se ha sustituido los órganos y las instancias judiciales por los titulares de los periódicos. Entonces, resulta que un titular de un periódico casi ya equivale a una sentencia y se vacía, se elimina la discusión. Entonces, tal persona es corrupta. Salen el titular de prensa, salen de las investigaciones, de los, ¿cómo se llama? Periodismo de investigación, y le ponen corrupto a un funcionario. Y pasan los meses, pasan los años y no encuentran pruebas y al final le exoneran de esa acusación, pero nunca sale en la prensa para reivindicar lo que pasó. Y la persona queda como corrupta o queda como dictador. Entonces, lamentablemente hay que tener una actitud crítica frente a la realidad. Es por eso que señalaba hace un momento que una tarea del derecho, una tarea de la Corte Interamericana, una tarea de la academia, es promover actitud crítica. Y lo crítico quiere decir analizar, evaluar, razonar, no repetir lo que dice una comunicación, una radio o un comunicado de prensa y sacar los mejores elementos a partir de los hechos. En el caso de El Salvador, yo conozco El Salvador, estuve ahí y la calamidad de El Salvador en la violencia de las pandillas era brutal. Que las medidas que está tomando el señor tienen que ser sujetas a la Constitución. Esa es la obligación de él. Pero se distorsionan los límites cuando, como digo, un reportaje o un titular de prensa ya calificó, ya hizo una sentencia anticipada y eso desdibuja cualquier hecho. Entonces, es muy complejo llevarse por los titulares.
hay que tratar de tener más información. Con ese caso o como cualquier otro caso. Porque si no somos muy fácilmente presas, somos fácilmente manipulables por la opinión pública, entre comillas. Y lo que debemos tener es una opinión informada, no la opinión pública. Informémonos, evaluemos, analicemos críticamente y saquemos una conclusión. No esperemos repetir lo que ya han concluido otros. Em nome do Centro Universitário Farias Brito, registramos os agradecimentos ao Dr. Leôncio Pasminho, à doutora Germana Moraes e ao Dr. Fernando Dantas, pelo brilhante desempenho ao partilhar seus conhecimentos e experiências, enriquecendo e estimulando os alunos na busca do saber e do sucesso acadêmico e profissional. Para proferir as palavras de encerramento da conferência, convidamos o magnífico reitor do Centro Universitário Farias Brito, Dr. Thales de Sá Cavalcante. Bom dia. Queria inicialmente saudar e, ao mesmo tempo, agradecer a boa vontade de 3 membros da magistratura, no caso, a doutora Germana, o doutor Leôncio e o doutor Fernando, que vieram aqui proferir essa magnífica aula, e principalmente porque eu lembro de um autor famoso que, certa vez, ele dirigiu uma carta a um outro autor e disse o seguinte: me desculpe por não ter sido conciso, é que eu não tive tempo para escrever de forma concisa. Eles conseguiram, de forma concisa, dizer tanta coisa importante que eu fiquei impressionado com o poder de síntese de todos os 3, e coisas que para vocês são muito importantes, inclusive eu vou salientar ao longo da minha fala. Queria saudar aqui, em nome de todos os professores, aquele ex-aluno que já brilhava aqui quando criança, quando adolescente, que era o nosso aluno Leonardo, e ele depois fez o vestibular para Direito, foi o primeiro lugar de Direito na Federal, e depois ele passou a ser nosso professor, resolveu fazer um concurso nacional para juiz federal, foi aprovado, e a partir desta aprovação, ele foi o juiz federal mais jovem do Brasil. Hoje ele já está com os cabelos brancos, né? Mas bastante experiente. E eu queria saudar a nossa diretora Fernanda e queria saudar aqui todos os alunos que aqui estão, na pessoa de um deles. E este aluno que eu quero saudar todos, o nome dele, é aquele que ficou mais sensível ao que eles 3 disseram. Então vocês procurem se analisar, procurem refletir para saber. Cada um poderá pensar assim: será que fui eu mais sensível? Que vocês fiquem com isso na cabeça, que esse mais sensível é o que está sendo homenageado ao ser escolhido para representar todos os outros alunos. Gente, eu assisti por coincidência, agora nesse final de semana, porque é um dos conselhos que eu queria dar a vocês. Hoje em dia, além da leitura, vocês têm milhões de opções. Basta ligar o celular. Antigamente, não. Antigamente, você tinha a sua leitura, aí surgiu um tal de rádio, depois surgiu um tal de televisão, mas sempre eram coisas restritas e poucas opções. Hoje você tem muitas opções, muitas. E o conselho que eu dou a vocês é fazer o que eu faço. Porque eu acho que, apesar de vocês terem muito mais coisas a realizar do que
Mas eu, sempre que eu tenho um momento de lazer, um momento que eu não estou trabalhando, eu procuro, naquele momento, melhorar em alguma coisa. Então, em vez de assistir besteira, em vez de ler besteira, eu procuro fazer algo que eu saia daquela leitura, que eu saia daquele filme, que eu saia daquela peça de teatro maior. E eu assisti agora, nesse final de semana, um documentário sobre os presidentes dos Estados Unidos. E quando eles começaram a falar sobre o presidente Eisenhower, ele tinha sido o comandante de todo o exército americano na Segunda Guerra Mundial. Ele é que foi o líder do famoso Dia D. Foi ele. Então, é de se esperar que este homem seja super bélico e que ele só pense em guerra e que ele só pense em matar o inimigo para conquistar. Pois um dos seus primeiros discursos, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, foi provar que um avião bombardeiro custava o mesmo preço de não sei quantos hospitais equipados, custava o mesmo preço de não sei quantas escolas equipadas. E tentar fazer com que a União Soviética acordasse que tinha surgido a bomba atômica e estava para surgir a bomba de hidrogênio. E ele, naquela análise, ele estava querendo dizer, vamos acordar porque a humanidade precisa refletir que é muito melhor que existam direitos humanos, que se reconheçam os direitos da outra pessoa, do que todos ficarem se matando. O ex-ministro Delfim Neto, ele foi ministro do Brasil quando vocês não eram nem nascidos, e ele era muito sábio, mas ele disse uma vez que o capitalismo funcionava movido pelo lado animal da empresa e do capital e do ser humano. Ele querendo chamar este lado animal como sendo o oposto de acomodação. Mas acontece que esse mesmo lado animal é o que não vê o índio. Vejam o que os índios estão sofrendo. Basta a gente ir para o interior do Ceará e a gente vê que nós somos culpados por aquela situação. É por isso que existem pessoas preocupadas com direitos humanos. E, gente, para que nós nos sensibilizemos, basta que a gente saia hoje do colégio, ao entrar nesta avenida que se chamava Júlio Abreu, hoje vocês sabem como é o nome dela, né? Não sabe? Avenida Farias Brito, né? Para presentear vocês, a Câmara dos Vereadores fez isso. Vocês pegam a Avenida Farias Brito, à direita, bem ali tem um viaduto. Vocês estão vendo que tem uma família morando ali. Será justo? Será justo isso aí? Claro que não é. Olha, eu tive a felicidade de conviver com a doutora Germana e com o doutor Fernando em Nova York agora, porque nós fizemos parte de um grupo de brasileiros que foi à ONU defender a natureza, defender, como a ONU batizou, defender a Mãe Terra. Por que Mãe Terra e por que defendê-la? Porque a gente mora na Terra. Então, se você está na sua casa e observa que aquele sofá que vocês sentam com a família para ver televisão, se aquele sofá está quebrado, vocês não vão sentar no chão. Então, vocês têm que cuidar bem da casa de vocês. Mas será que a casa de vocês é só aquele apartamento? Não. A casa de vocês, real, é a terra. Então, nada melhor do que cuidar da terra. Esses três aqui, eles vieram evangelizar. Inclusive, a gente pode ficar pensando, mas será que essa mensagem de 3 pessoas, será que ela vai se multiplicar? Gente, existem hoje quantos cristãos no mundo? E como é que foi que tudo começou? Começou com Cristo, deu uma mensagem para aqueles apóstolos,
e São Paulo começou a continuar a evangelização. E o que deu? Muita gente. Da mesma forma, essa mensagem dos 3 deve se multiplicar, porque a missão de vocês é muito importante. O mundo está muito diferente, e daqui vocês agora estão sendo formados, mas daqui a pouco vocês estarão decidindo. E quando vocês não decidirem, vocês provavelmente já escreverão, atendendo a um esforço de um grupo de pessoas no mundo todo. E a Germana, o Fernando e eu fazemos parte desse grupo que foi, inclusive, a Nova York. Esse grupo está lutando para que a palavra natureza se escreva com N maiúsculo. E quando vocês forem adultos, provavelmente já estarão escrevendo. E, para que vocês tenham ideia de como o mundo está piorando, e a gente tem que se preocupar com isso, no sentido de relacionamento humano, há alguns anos, o embaixador, diplomata, Henry Kissinger, que é muito conceituado nos Estados Unidos, ele escreveu um livro sobre a China, e no livro que ele escreveu sobre a China, ele contava um episódio, num passado muito longínquo, onde houve uma guerra na briga pela fronteira. Onde seria a fronteira? Aquele pedaço de terra seria da China ou da Índia? Então aí a China conseguiu ir empurrando a Índia para trás, empurrando, até que a China conquistou uma boa parte do território indiano. Qual era o normal? Era a China chegar e dizer: eu conquistei, agora isso aqui é meu. Naquele tempo, o normal era isso. Sabe o que a China fez? A China parou ali e disse: nós vamos voltar para a nossa fronteira antiga. Nós fizemos isso não para tomar terra de vocês. Nós fizemos isso para obrigar a vocês, indianos, a conversarem conosco, dialogarem e conseguirem conosco, num diálogo, que a paz seja estabelecida. Sabe como é que está hoje? Recentemente, agora, há poucos dias, a China resolveu mudar o mapa dela, tomando terra de uma opção de vizinhos. Olha como mudou. Mudou bastante. E quem é que vai voltar, fazer com que essa mudança ruim não se processe? Quem vai fazer isso são vocês. Essa missão é de vocês. E para que vocês realizem bem essa missão, quando vocês chegarem na época das grandes decisões, eu queria dar aqui um conselho. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de falar para diretoras de escola de quase todo o Brasil que vieram aqui para estudar a possibilidade de receberem a orientação do sistema Farias Brito de ensino. E quando eu falei para eles, eu disse lá alguns mandamentos do Farias Brito. Um dos mandamentos do Farias Brito é um modo de agir nosso, que eu aconselho a vocês nessa vida e também, principalmente na vida futura, quando vocês estiverem no processo decisório. O conselho é o seguinte: a gente aqui no Farias Brito só procura tomar atitude que a gente durma em paz depois daquela atitude. Se você vai tomar alguma atitude com o seu semelhante, se você vai fazer alguma coisa que aquilo ali está estimulando para que as pessoas não reconheçam os direitos humanos, se aquela atitude sua vai fazer com que você durma em paz, não faça. Agora, se você vai chegar em casa orgulhoso de ter feito a sua parte para melhorar o mundo, faça e, sem dúvida, todos nós teremos um mundo melhor. Obrigado a todos vocês. Bom, encerramos essa manhã com tanto aprendizado, com falas tão enriquecedoras hoje, com esse recado do nosso querido reitor,
que nos traz sempre com as suas palavras ensinamentos de vida, né, e de educação. Obrigada a todos.